Glória. Pai do Senhor, igreja, amém? Abra a sua Bíblia, Salmo 23, verso 4. Aleluia. Foi esse o texto do gradinho? Terça-feira? É, pá. Glória a Deus. Salmo 23, verso 4. Aleluia. Tem uma palavra de Deus para o teu coração. Aleluia. Salmo 23, verso de número 4. Cadu, eu te amo. Senhor, melhor. Senhor, melhor. Eu te amo também. Amém, glória. Glória a Deus. Quem achou diz amém? Diz assim: ainda que eu ande. Preste atenção, ainda que eu ande. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Podeis assentar. Ele está com a gente. Deus é conosco. Deus é contigo. Você pode olhar para quem está do teu lado. Você pode dizer isso para ele ou para ela: Deus é contigo. Sabe, Tatiana, porque o salmista ele está dizendo assim: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte. Jefferson, esse salmo é tão interessante, eu gosto desse salmo. Eu acho que eu vou escrever um livro desse salmo. O Senhor já está me dando uma oportunidade de terminar um livreto do 1 Samuel 16. Eu creio que ele vai me dar a oportunidade de fazer também esse salmo. A gente vai lançar aqui, amém? Deus está dando uns sons doidos para a gente está fazendo. Amém? Ele começa dizendo: o Senhor é o meu pastor. Sabe, minha mãe, ele está dizendo: o Senhor é o meu pastor. Ele diz: nada me faltará, meu evangelista. Aí ele diz, porque Davi foi pastor de ovelha. Davi cuidou do rebanho do seu pai, das ovelhas malhadas. Aí ele vai relatar, ele vai ver que o cuidado que ele tem com as ovelhas, ele vai relatar, ele vai trazer sobre a ótica do cuidado de Deus com o seu povo. Do cuidado do pastor com o seu rebanho. Aí ele vai dizer: o Senhor é o meu pastor, de nada terei falta, ou nada me faltará. Ele vai dizer também que o rebanho, o pastor, provê pastos verdejantes. Geralmente a gente pensa, Arlan, que pastos verdejantes é aquela grama verdinha. Não é isso. Porque na maioria dos lugares em Israel, onde as ovelhas eram conduzidas, não tinham os pastos verdejantes assim. Na verdade, era lugar onde a ovelha iria encontrar alimento. Alimento. Ele está dizendo que a ovelha, o pastor, conduz a pastos verdejantes. Ele está dizendo que é um lugar que o pastor conduz a ovelha, é um lugar de provisão. Não falta provisão para quem está no rebanho de Deus. Está dizendo isso. Aí ele vai dizer também, aleluia, essa provisão é diária. Ele vai dizer que nesse rebanho nós somos conduzidos também a águas tranquilas. E tem alguns textos que eu gosto, de uma tradução que diz assim: águas que descansam. Aí a gente vai entender. Cuidado do pastor com a ovelha, principalmente porque a ovelha, ela é um animal, e se for levá-la para beber água, em um riacho ou em um lugar onde as águas correm, ou principalmente correm de forma muito rápida, a ovelha não bebe porque ela tem medo. Geralmente o pastor conduz a ovelha ao lugar onde vai encontrar águas tranquilas, águas que descansam. Isso é interessante, porque são águas que matam a sede, mas só que águas tranquilas nos remete também ao lugar de paz. Não falta água para matar a sede, e também não falta paz para aqueles que estão no rebanho de Deus. O salmista está dizendo isso.
Aí o salmista vai dizer também que a ovelha, no rebanho de Deus, ela experimenta o refrigério para a alma. Eu gosto dessa palavra refrigério. Refrigério. Refrigério, aqui no texto, significa renovar, trazer de volta, restaurar completamente o que estava enfraquecido. Quem está, meu filho Davi, no rebanho de Deus, experimenta renovo. Experimenta renovo. Ainda somos guiados na vereda da justiça, porque o Senhor vai dirigindo os nossos passos, vai nos guiando as nossas decisões, de acordo com a sua vontade. Aí Ele vai nos guiando, nos afastando de lugares que pelas nossas próprias pernas, próprias vontades, nos levariam ao lugar de destruição. São todas essas coisas que nós experimentamos diariamente, na nossa caminhada com Deus. Perceba, pastos verdejantes, Deus alimenta. Águas de descanso, Deus nos traz paz. Refrigera a nossa alma, Deus restaura o nosso interior. Veredas da justiça, Deus direciona a nossa vida. Tudo isso por amor do seu nome. Aí ele diz, tudo isso por amor do seu nome. Não é missionária Penha ou missionária Bia porque merecemos, mas porque o nosso Deus, o nosso pastor, ele é fiel com o seu povo. Isso aqui é interessante. Aí nós vamos para o verso 4. O verso 4, ele diz, ainda que eu ande, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte. Ele está dizendo, quem está no rebanho de Deus, ele também passa por momentos de vale. E ele diz, não é somente um vale, é um vale de sombra e de morte. Porque Davi sabia, geralmente os pastores, principalmente nessa época, eles conduziam, e principalmente em alguns determinados lugares, as ovelhas no cume do monte. Só que até chegar ao cume do monte, teria que passar pelo vale. E tinha determinados vales em que era um perigo para o rebanho, escondia perigos para o rebanho. Animais que atacavam o rebanho. Aí o pastor, com a vara e o cajado, além de proteger o rebanho, cuidavam do rebanho. Por muitos determinados lugares passavam por vales de sombra e de morte. Aí ele começa dizendo que em determinados momentos da nossa vida, nós também enfrentaremos, passaremos pelos vales, presbítero Kleber. Nós podemos falar que esses vales representam um momento de perigo. Nós podemos falar que esses vales podem representar um momento de dificuldade que nós vamos enfrentar. Nós podemos falar que esses vales seja talvez um diagnóstico, uma doença que a gente está enfrentando. Nós podemos falar que esses vales são perigos. Dia após dia, nós passamos. São crises na família, crises no casamento, crises no relacionamento. São vários tipos de vales e que você talvez esteja vivendo no vale. Só que olha o que ele está dizendo. Por isso que ele diz, o texto é enfático, ainda que eu andasse. Ainda que eu andasse. A palavra andar, ela está nos direcionando a uma progressão. Ainda que eu andasse. Alguém que está caminhando. Está no vale, mas está caminhando. Está passando pelo vale da sombra da morte, mas está caminhando. Ele está dizendo, ainda que eu andasse, ele está dizendo para mim e para você que o vale não é um lugar de fazer moradia. O vale não é o destino final. O vale faz parte de um momento da nossa vida. Não é o destino que Deus preparou para nós. O vale não é o destino que Deus preparou para você.
O vale de sombra e de morte não é o destino que Deus preparou para você. O vale só é um lugar de passagem. Para quem está no rebanho de Cristo, o vale não é o que Deus preparou para você, por mais que Ele te permita passar pelo vale. O vale não é o seu destino. Olhe para mim. Escuta isso aqui, grave no teu coração. Aleluia. Da forma que você entrou no vale, sendo guiado, sendo conduzido pelo pastor, você vai passar pelo vale. O vale não será o teu fim. O vale não será o teu destino final, porque você entrou no vale, mas você vai sair desse vale. Aleluia, você crê nessa palavra? Você não vai parar no vale. Os teus sonhos não vão morrer no vale. Os teus projetos não vão morrer no vale. Tua família não vai morrer nesse vale. Anabaçu e andará. Aleluia. Oh meu Deus, eu sinto a presença de Deus aqui. Eu estou falando com pessoas aqui nessa noite que talvez estão enfrentando o vale da sombra e da morte. Talvez os inimigos prepararam uma emboscada no vale da sombra da morte. Mas só que tem um detalhe, aleluia. Nenhum projeto, nenhuma arma do inimigo vai prosperar no vale da sombra da morte. Porque você vai passar por esse vale. Você vai atravessar o vale. Você vai chegar do outro lado ao lugar que Deus preparou para você. Saiba que você pode ter chegado no vale de cabeça baixa, mas você vai passar pelo vale e vai chegar do outro lado de cabeça erguida. E se eu passar pelo vale, hoje eu não te botei na prova, acharei, pois eu sei, Ele me guarda. E se eu passar, e se eu passar, e você vai passar, você não vai ficar, você vai passar, eu acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és guarda. Escuta isso. O vale passa, diácono Marcovan, mas o cuidado do pastor permanece. Arabaço e andará. Ah, meu irmão, o vale passa, o vale vai passar, mas o que não vai passar é o cuidado do Senhor com o rebanho, a qual Ele chamou, a qual Ele cuida, a qual Ele protege, a qual Ele guarda. Você vai passar pelo vale, mas o que não vai passar na tua vida é o cuidado do Senhor. A tua casa vai passar pelo vale, mas o que não vai passar é o cuidado do Senhor. No vale Ele vai guardar você, no vale Ele vai proteger você, no vale Ele vai guardar você, a tua casa. Aleluia, Ele vai cuidar, Ele vai dizer, você é meu e nenhum mal toca. Anabaço e andará, adore, 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 adore ao Senhor, adore, porque hoje começou o tempo de sair desse vale. Me desculpe, mas eu tenho que crer nessa palavra. Agora, cuidado. Porque tem gente que faz do vale um lugar de moradia. Tem gente que gosta de morar no vale. Oh, meu Deus. Todo dia você pergunta, todo dia está difícil. Um dia ela gosta de morar no vale. Deus está dizendo, sai desse vale. Sai desse vale. Está difícil? Começa a caminhar.
Está difícil? Começa a caminhar. Só caminha. Chorando. Aleluia. Não dá para cantar, só chora, mas caminha. Oh, meu Deus. Chorando, mas caminhando. Está difícil, caminhando. Oh, Jesus. Caminhando. Mas eu vou sair desse vale. Sairemos desse vale. Em nome de Jesus. Para de morar na dificuldade. Meu Deus do céu. O Senhor está renovando as suas forças para você continuar caminhando. Oh, Jesus. Aí Ele vai dizer: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Davi diz: o vale é de sombra e de morte. Sim. Mas só que ele também diz: Deus está ou estará comigo. Deus está comigo. Tem vale? Tem perigo? Tem. Mas só que Deus, Ele está com a gente. E saber que Deus está comigo no vale muda tudo. Muda tudo. Saber que Deus está comigo. No momento da dificuldade muda tudo. Quando a gente tem a percepção que Deus está conosco, a gente recebe renovo. Porque a gente se lembra do que Deus é capaz de fazer. Porque a gente se lembra do que Deus é capaz. A gente se lembra do que Ele já fez. A ovelha é um animal, se ela ver um perigo, a maioria das vezes, ela recua. Mas só que ela ouve, ela olha para o pastor, ela ouve a voz do pastor e ela começa a caminhar. O medo se vai, ela caminha porque sabe que o pastor vai protegê-la. Porque sabe que o pastor está ali. Aleluia. Só que por muitas das vezes a gente ora, a gente clama no nosso momento da dificuldade e parece que Deus não está conosco. Porque tem momento que a gente ora e parece que a situação não muda. Parece que o céu está em silêncio. Só que aí se lembra do que eu disse. A palavra nos garante. Eu gosto muito da palavra que Jesus libera para os discípulos. Jesus disse: vocês vão enfrentar dificuldades. Vocês vão ser perseguidos, vocês vão ser mortos. Mas só que não se preocupe. Antes de ascender aos céus, Ele diz: eis que eu estarei com vocês até a consumação dos séculos. Pode parecer que você não está vendo Deus no teu vale, mas saiba que a palavra nos garante, Ele está com a gente. A prova é que você está aqui nessa noite. Por muitas das vezes você saiu de casa e Ele te livrou de coisas que você não sabe. Harabaçu e andará. Meu Deus! Aleluia! Quantos foram os livramentos, quantas foram as vezes que o inimigo disse: agora eu mato ele, e o Senhor diz: não mata, porque ele é meu, e você não sabe. Anabaçu e andarabaxe. Meu Deus do céu, eu sinto a graça do Senhor aqui.
Quantas foram as vezes que era para ser o fim da tua história, que era para ser o fim da tua caminhada, que era para você estar na sepultura, mas o Senhor diz, não, porque Ele é meu. E o mal não tocou em você, porque o Senhor te guardou. Arabaxu e andarabaxu e andará. Eu lembro do que Davi disse para Saul quando ia lutar com os gigantes. Meu Deus do céu, todo mundo com medo. Saul com medo, Jonatas com medo, Eliabe com medo, todo mundo com medo. Mas só que Davi vai se lembrar de algo. Davi vai dizer, o gigante é incircunciso. Ele está dizendo, sabe, Silvinho, o gigante é incircunciso. Por que ele diz incircunciso? Porque Davi vai se lembrar da aliança que o povo, que Deus fez com o seu povo, através da circuncisão. Está dizendo, ó, o Senhor tem aliança com a gente. Deus está com a gente. Ninguém vai lutar, não. Em vez de Davi só olhar para o gigante, Davi vai se lembrar, Deus está comigo. Aí Davi vai se lembra do que eu disse, do que Deus já fez. Quando eu cuidava das ovelhas do meu pai. Eu estava conduzindo as ovelhas, eu estava guardando as ovelhas. Aí de vez em quando vinha um urso, vinha um leão, atacava. Às vezes até pegava com as suas garras, com a sua boca feroz, atacava. E eu ia, com a ajuda de Deus, matei leões, matei ursos, protegendo o rebanho, com a ajuda de Deus. Da mesma forma, eu vou lutar contra esse gigante, porque Deus está comigo. Porque Deus está comigo. Porque Deus está comigo. Porque Ele está comigo. Porque Ele está comigo. Ele diz, eu vou lutar contra Ele, porque Deus está comigo. Você pode vir contra mim com espadas, com lanças, com escudo. Você pode ter quase 3 metros de altura, mas eu vou contra ti, em nome do Senhor dos Exércitos. Deus não está com você, Golias. Deus está comigo. E hoje mesmo eu vou te vencer, porque Deus é comigo, Deus é comigo, Deus é contigo, Deus é contigo, Deus é contigo. Você acorda de manhã porque Deus é contigo. Você vai trabalhar porque Deus é contigo. Você volta do trabalho porque Deus é contigo. Você está aqui nessa noite porque Deus é contigo. Não foi porque você é muito esperto, não é porque você tem uma lábia, não, nada disso. Não é porque alguém te protege, não é porque nenhum homem te guarda, não. Você está de pé porque Deus é contigo. Você está vivo porque Deus é contigo. Você tem um trabalho porque Deus é contigo. Você pode chegar na tua casa, desfrutar de uma família porque Deus é contigo. Todo dia, 365 ou 66 no ano bissexto, Deus é com a gente. Não existe um segundo que Ele deixa de estar com a gente. Ele vela pela sua palavra. Ele é fiel naquilo que Ele diz. Se Ele disse que até o fim estaria conosco, isso é verdade. Todo dia eu vou dormir, Ele é comigo. Eu acordo, Ele é comigo. Aleluia. Enquanto eu descanso, Ele trabalha em meu favor, porque Ele é comigo. Olha para quem está do teu lado e diz assim, Deus é com você, por isso que você está vivo aqui. Deus é com você. Já era para você estar morto, já era para tua família estar acabada, já era para você estar destruído, mas você está de pé porque Deus é contigo. Eu disse, e nada temerei. Eu sei que não estou sozinho, o Todo-Poderoso é meu amigo. Sua voz acalma o mar e faz milagre acontecer. Eu posso crer e descansar. Eu quero ouvir a voz da igreja declarando, nada temerei. Declare, nada ter. Eu sei, o Todo-Poderoso é meu amigo. Tua voz acalma o mar. Eu posso crer e descansar. Você vai guardar essa frase no teu coração.
Aleluia. A coragem do cristão, ela não nasce da autoconfiança. Oh, Jesus. Mas da convicção de saber que Deus está do teu lado. Deus está contigo, meu irmão. Você vai para casa nessa noite tendo essa certeza. Deus é comigo. Deus está cuidando de mim. Deus está me guardando. Deus está me guiando. Deus está me protegendo, missionária Penha. Deus está cuidando de mim. Eu disse para minha esposa esses dias: ah, filha, pior para mim é a distância. Muito ruim. Só ficar com vocês o sábado e o domingo. Tem dias que eu sou chato com ela. Eu digo: ah, filha, caraca, tá complicado. Aí ela disse uma coisa para mim que eu guardei, e o motivo dessa palavra é exatamente o que ela diz para mim. Ela disse: filho, guarda o teu coração, porque Deus é contigo. Ah, Deus é contigo. Deus é com você. Não se esqueça. Você pode estar no vale e a tua fé está sendo provada. Mas saiba de uma coisa: Deus não vai falhar. Ele não falhou com José. Por 2 vezes em Gênesis 39, pastor Carlos, o texto diz: e Deus era com José. Aleluia. Enquanto Jacó pensava: meu filho está morto, Deus estava cuidando de José. Aleluia. Meu Deus do céu. Enquanto o povo estava caminhando no deserto, Deus era com o povo. Meu Deus do céu, aleluia. E Deus também não vai falhar com você. Você está chegando aqui e está dizendo: não dá mais, não dá, eu estou sozinho, não tem ninguém para me ajudar. E o Espírito Santo está me impulsionando para dizer ao teu coração: dá sim, porque eu estou com você. Você pode dar a mão a quem está do teu lado agora, igreja. Você pode dar a mão a quem está do teu lado agora. Porque da mesma, fica de pé. Porque da mesma forma que você dá a mão a quem está do teu lado, não deixa ninguém sozinho não deixa ninguém sozinho. Dá a mão a alguém aqui nessa noite. Porque da mesma forma que você dá a mão a essa pessoa que está do teu lado, o Espírito Santo está dizendo: eu seguro na tua mão e te ajudo, e te sustento, e te conduzo, e te protejo, e te alimento, e te dou paz, e te renovo, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Sai daqui nessa noite com essa certeza: Deus é contigo. Deus é contigo. O Senhor manda te dizer nessa noite: eu sou contigo. Eu sou contigo. E rompendo em fé, a minha vida se revestirá do teu poder. Rompendo em fé, com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer. Vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. Eu vou encerrar. Feche teus olhos nesse momento. Feche teus olhos nesse momento. Você viu, percebeu que aqueles que estão no rebanho de Deus experimentam. E você pode também experimentar isso. O que você precisa fazer? Entrega a tua vida a Jesus. Volta para os caminhos do Senhor. Para estar no rebanho, precisa estar com Jesus. Jesus disse: ninguém vem ao Pai senão por mim. E Jesus está chamando pessoas nessa noite para entrar no aprisco. Para entrar no aprisco. Nós já vamos terminar. Mas eu quero convidar você que está afastado dos caminhos do Senhor e a igreja orando.
Você que está distante dos caminhos do Senhor, mas você também quer experimentar esse cuidado de Deus com os seus. Hoje é noite de sair daqui como uma ovelha do rebanho de Deus. Então, se tem alguém que deseja entregar a sua vida a Jesus ou voltar para os caminhos do Senhor, você tem menos de 5 minutos para vir correndo diante do altar e dizer: Senhor, eu quero ser a sua ovelha e experimentar todo o cuidado que esse rebanho tem. Vem para o altar, você quer entregar a tua vida a Jesus. Cada vez que a minha fé é provada, vem para Jesus, vem! Tu me dás a chance de crescer um pouco mais nas montanhas vem para Jesus, vem! Desertos Ele está chamando você mesmo, vem! Que atravessam vão para perto de ti. As minhas provações não são maiores que o meu. Vem para Jesus, vem! Que não vão me impedir de caminhar se diante de mim. Jesus está chamando você para aprisco hoje. Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo. A minha vida se revestirá. Vem para Jesus, vem para Jesus, vem para Jesus. Rompendo em fé, com ousadia vou lutar. Eu termino para esse pastor assim. Tá chorando porque se você tem um Deus, vem para Jesus, vem, que cuidar de você, e jamais te esqueceu. Escuta isso, ó. Ele sabe de tudo que você tá passando e me mandou te dizer que Ele está cuidando. Vamos lá, músicos, lembra de onde? Vamos. Lembra de onde você veio, aonde que... Dá um abraço em quem está do teu lado. Dá um abraço, diga: Deus é contigo. Lembra de todos os livramentos que você já... Nem era pra você estar aqui, mas Deus falou assim: esse aí eu vou levantar, e onde colocar? Levante a tua voz, Monte Sinai, povo lindo do Senhor, não chore e não chores, quem cuida de você não dorme. Levanta. Tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou. Vai passar, você vai passar pelo vale. Não chores. Levanta. Olha o que Ele mandou te dizer. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai. Deus mandou te dizer